Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no mês de julho de 1860. Quem coordena esse trabalho é as nossas meninas, amigas, irmãs, Aramita e Carla. Já aproveito, vamos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Amado Mestre, estudar a Revista Espírita é nos transportarmos para esse trabalho grandioso realizado pelo professor Allan Kardec. Que nós possamos não só ler, mas sentir, viver as emoções, o sentimento da realização desse trabalho, porque a Revista Espírita, como bem disse o professor, é a tribuna livre, é o laboratório. Nós te pedimos a permissão, o amparo e a assistência de que necessitamos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Ainda estamos vendo, no mês de julho de 1860, as dissertações de Charlet sobre os animais. Agora vamos para a quarta dissertação e depois para as críticas e questionamentos do Kardec ao espírito de Charlet. Dissertação número 4. A superioridade do homem se manifesta em vosso globo por essa elevação da inteligência que dele faz o rei da terra. Ao lado do homem, o animal é muito fraco, muito insignificante e pobre cativo dessa terra de provação, muitas vezes tem que suportar os caprichos cruéis de seu tirano, o homem. A antiga metempsicose, do grego meta, mudança, mas psique, alma, é o termo para a transmigração da alma de um corpo para outra, ou seja, do mesmo tipo de ser vivo ou não. Que era a ideia de que o espírito poderia reencarnar no corpo dos animais. Meta é mudança e psique é alma. A antiga metempsicose era uma lembrança muito confusa da reencarnação. E, no entanto, essa doutrina não passa de crença popular. Os grandes espíritos admitiam a reencarnação progressiva. Uma pausa para falar aqui no livro A Caminho da Luz, que também está no canal, a gente fala sobre essa metempsicose, né? Dessa lembrança distante de um lugar bacana e vem para esse mundo peludo, é como se fosse para os animais, né? Mergulharmos no animal, né? Como aquela se fosse uma regressão. Humana, né? Aquela forma ainda primitiva do corpo humano, né? Eles tinham essa sensação, né? Daí surgiu a metempsicose. Muito bem lembrado, Carlinhos. Eu queria ter uma filha assim. Obrigada, tia. Os grandes espíritos admitiam a reencarnação progressiva. A massa ignorante, não compreendendo como eles o universo, dizia naturalmente, abre aspas, já que o homem reencarna, isso não pode ocorrer senão na Terra. Então, sua punição, seu tártaro, né, seu inferno, sua aprovação, é a vida no corpo de um animal. Então, o que ele está falando aqui é que
o homem primitivo entendia que a encarnação era só na Terra e a punição é voltar no corpo de um ser inferior, como os animais, né? Absolutamente, como na Idade Média, os cristãos diziam: é no grande vale que se dará o julgamento, após o que os danados irão para o interior da terra, queimar-se em suas entranhas. Até aqui o Charlet não falou ainda nenhuma grande bobagem. Os danados são os condenados ao inferno. Crendo na metempsicose, os antigos acreditavam, portanto, em espíritos de animais, já que admitiam a passagem da alma humana para corpos de animais. Pitágoras lembrava-se da sua antiga existência e reconhecia o escudo que usava no cerco de Troia. Sócrates morreu predizendo sua nova vida. Ou seja, falando da reencarnação. Desde que, como vos disse, tudo é progresso no universo, desde que as leis de Deus não são e não podem ser senão leis do progresso, do ponto de vista de vossas tendências espiritualistas, não admitir o progresso do que está abaixo do homem seria um contrassenso, uma prova de ignorância ou de completa indiferença. Continuo Charlet e aqui vamos para os escorregões. Como o homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. Observai e vede se o animal não dá prova de consciência, sempre relativamente ao homem. Acreditais que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal? Se não sentisse, não viveria. No Livro dos Espíritos, na questão 604A, vou ler só a resposta. Os animais só têm a inteligência da vida material. Eles não têm consciência, não fazem distinção de bem e mal. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Ou seja, nenhum animal tem vida moral. Essa questão que ele faz. Se acreditais que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal, não, ele não sabe, ele não tem vida moral. Como já vos disse, a sensação moral, a consciência, enfim, tanto existe nele como no homem. Sem isso, seria negar-lhe o sentimento de gratidão, o sofrimento, os pesares. Em suma, todos os caracteres de uma inteligência, caracteres que qualquer homem sério pode observar em todos os animais, conforme seus diversos graus, porquanto, mesmo entre eles, há diversidades extraordinárias. Então aqui o Charlet escorregou, né? E ele faz toda essa projeção que muita gente faz, de achar que o animal está sentido, que o animal tá triste porque alguém ou alguma coisa assim, no sentido moral, né? E quando ele fala no sentido moral, na questão 602 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? A vontade, você tem o livre-arbítrio para escolher, e aí os espíritos respondem: pela força das coisas, razão porque não há expiação para eles. Só há expiação para quem já tem o livre-arbítrio e escolheu. Para quem não escolheu, Deus guia até chegar o momento de ter esse livre-arbítrio. Ele sabe que fez algo errado, mas ele não tem consciência que é errado. Eu acho que é isso que às vezes confunde um pouco a cabeça da gente, porque vivendo uma experiência particular, dei um osso para o Bob Marley, esses ossinhos, e dei só para ele e não dei para Simba, né? Queria fazer um teste. Simba não é muito chegado também a osso. E o Bob Marley mudou totalmente, porque a atenção dele agora era para quem? Para o osso. Aí eu entendi aquele ditado popular: larga o osso.
o Bob Marley só queria saber do osso. Então ninguém podia se aproximar dele, ele não queria mais brincar, a vida dele era o osso. Na madrugada, o Bob Marley deve ter enterrado esse osso em algum lugar. E eu acho que a memória não é boa, né? Ele decidiu procurar o osso. O jardim da titia Conceição. Estou todo esburacado. Bob Marley é branco. O piso do pátio todo é bege claro. Quando eu abri a porta, que eu olhei, quem veio me recepcionar? O Bob, preto. Outro Bob Marley. O Simba se escondeu embaixo do carro. E o Bob, de costume, costuma pular sobre mim. Ele já não pulou, ficou de longe, só sacudindo o rabo e olhando. Então a gente diz assim, por que o Simba se escondeu embaixo do carro? Né? Aí a gente pensa, quando a gente olha uma coisa dessa, a gente diz, tá vendo? Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que fez algo, mas ele não tem consciência do mal que ele fez. Entende? Então o que a gente tem que entender é aquilo que os Espíritos dizem. O grande lance é que tu não tem uma palavra para cada coisa. Então consciência é um ato de inteligência. Puxa vida, olha o que eu fiz, acabei com as plantas da Conceição. Tu devia ter feito isso. Olha, ela vai ter, nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Ela é tão legal comigo, poxa, me leva para passear, dá ossinho para mim. Por que eu fiz isso? Isso é consciência. Entendeu? Então ele sabe que fez besteira? Sabe. Tem consciência disso? Não tem. E faz. O cãozinho faz, ele é um cãozinho, ele faz. Entendeu? Recentemente ele pegou um vaso de espadas de São Jorge, estava lindo, ele estraçalhou tudo. Eu respiro fundo, eu digo, como tu és, Bob Marley. Então a gente tem que limitar o Bob Marley para um lado e as plantas para o outro. Entende? Então ficou claro isso? Sabe que fez errado? Sim. Tem consciência? Não. Quantos vasos eu colocar, quantos vasos ele vai destruir. O que eu posso fazer é o quê? Adestrar o Bob Marley. Porque o Simba não mexe, o Bob mexe. Então eu posso adestrar. Aí tem os recursos dos adestradores. Mas tem alguns cãozinhos que nem com adestrador dá jeito. Entende? Entende, né? Quem tem cachorro entende. Sim. Esse item 4 não tem a crítica do Kardec, então já vamos direto para o 5. As críticas ficaram por nossa conta. Item 5. Rei da Terra pela inteligência, o homem é também um ser superior do ponto de vista material. Suas formas são harmoniosas e, para se fazer obedecer, seu espírito tem um organismo admirável, o corpo. A cabeça do homem é alta e olha o céu, diz o Gênesis. O animal olha a terra e, pela estrutura de seu corpo, a ela parece mais ligado que o homem. Além disso, a harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. Observai a infinita variedade que os distingue uns dos outros. Variedade que, no entanto, não corresponde ao seu espírito, porque os animais, e entendo sua imensa maioria, têm, quase todos, o mesmo grau de inteligência. Assim, no animal, variedade de forma, no homem, ao contrário, variedade de espírito. Tomai 2 homens que tenham gostos, aptidões e inteligências semelhantes, e tomai um cão, um cavalo, um gato. Numa palavra, 1000 animais e dificilmente notareis diferença em sua inteligência. O espírito dorme no animal. No homem brilha em todos os sentidos. Seu espírito adivinha Deus e compreende a razão de ser da perfeição. Que espírito que adivinha Deus? O homem. O homem. Chalé só é lari. E aí, na questão 101 do Livro dos Espíritos, falando das características dos espíritos, e ele fala dos espíritos de terceira ordem, uma característica geral, que a maioria de nós é assim,
têm intuição de Deus, mas não compreendem. Nós temos intuição de Deus, mas não o compreendemos. Então, a gente não adivinha Deus, a gente tem intuição de Deus. Ele diz até que compreende. E compreende a razão de ser. Não, a gente tem intuição de Deus, mas não o compreendem, que são os espíritos da terceira ordem, ou seja, nós. A grande maioria de nós. Continuando, Charlet diz: assim, pois, no homem, a harmonia simples da forma, começo do infinito no espírito. E vede agora a superioridade do homem que domina o animal, materialmente por sua estrutura admirável e intelectualmente por suas imensas faculdades. Parece que nos animais aprouve a Deus variar mais a forma, encerrando o espírito, ao passo que no homem fez do próprio corpo humano a manifestação material do espírito. Igualmente admirável nessas duas criações, a providência tanto é infinita no mundo material quanto no espiritual. O homem está para o animal como a flor, e todo o reino vegetal estão para a matéria bruta. Nestas poucas linhas, quis estabelecer o lugar que deve ocupar o animal na escala da perfeição. Veremos como pode elevar-se comparativamente ao homem. Eu acho que ainda tem um Charlet. Um Charlet solto no meio esquerda, olha. Deus do céu. Vamos à crítica do Kardec para o item 5. Kardec pergunta a Charlet: nada temos a dizer sobre este parágrafo que nos parece muito racional. Tendes algo a acrescentar? Apenas isto. Os animais têm todas as faculdades que indiquei, mas neles o progresso se realiza pela educação que recebem do homem e não por si mesmos. Abandonado no estado selvagem, o animal retoma o tipo que tinha ao sair das mãos do Criador. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se, estudo. E se vocês lembram, no texto anterior ele falou ao contrário, né? Que o animal se aperfeiçoava sozinho e depois foi questionado. Então ele fala, ele diz e desdiz as coisas que ele vai criando na cabeça dele. Kardec pergunta: isto é perfeitamente certo para os indivíduos e as espécies, mas se considerarmos o conjunto da escala dos seres, há uma evidente marcha ascendente que não se detém nos animais da Terra, pois os de Júpiter são física e intelectualmente superiores aos nossos. Responde Charlet: cada raça é perfeita em si mesma e não emigra para raças estranhas. Em Júpiter são os mesmos tipos, formando raças distintas, mas não são os espíritos dos animais que morreram. De novo ele se desdiz, porque lá atrás ele disse que os espíritos iam evoluindo e lá já estavam falando. Kardec fala: então, em que se torna o princípio inteligente dos animais mortos? Retorna à massa em que cada novo animal extrai a porção de inteligência que lhe é necessária. Ora, é principalmente isso que distingue o homem do animal. O espírito é individualizado no homem e progride por si mesmo. É isso que lhe dá superioridade sobre todos os animais. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizestes notar, faz-se obedecer mesmo pelos animais mais inteligentes. E ele disse que os animais tinham uma erraticidade para os animais e eles evoluíam. Então Kardec permite que ele mesmo se contradiga. Quem estiver atento vai perceber que ele fala e diz e desdiz, fala e depois cai em contradição sem nem se desculpar, sem nem mencionar atrás. É só umas loucuras de Charlet. Ele não está nem aí. Ele não tem compromisso com nada. Ele é
vivant, sei lá como é. Bom Ele, vivant. ele é um bom vivant, não. Ele é um inconsequente. Inconsequente. Porque ele fala e não tá nem aí se é verdade ou se é mentira. Quem quiser que julgue, ele diz depois, julgai aí. É um charlatão. Muito bom. Charlet fala, dissertação número 6 de Charlet. Como se eleva o espírito? Pela submissão, pela humildade. O que perde o homem é a razão orgulhosa que o leva a desprezar todo subalterno, a invejar todo superior. A inveja é a mais viva expressão do orgulho. Não é o prazer do orgulho, é o desejo doentio, incessante, de poder fruí-lo. Os invejosos são os mais orgulhosos quando se tornam poderosos. Olhai o mestre de todos vós, o Cristo, homem por excelência, mas na mais alta fase da sublimidade. O Cristo, digo eu, em vez de vir com audácia e insolência para derrubar o mundo antigo, vem à terra encarnar-se numa família pobre e nasce entre os animais, porque encontrareis por toda parte esses pobres animais, a todos os instantes em que o homem vive simplesmente com a natureza, numa palavra, pensando em Deus. Nasce entre os animais e estes lhe exaltam o poder na sua linguagem tão expressiva, tão natural e tão simples. Vede que material para a reflexão. O espírito, ainda inferior que os anima, pressente o Cristo, isto é, o espírito em toda a sua essência de perfeição. Balaão, história na íntegra, ver Números 22. Balaão, o falso profeta, o orgulho humano em toda a sua corrupção, blasfemou contra Deus e bateu no seu animal. De repente, o espírito ilumina o espírito ainda muito vago do jumento e este fala. Por um instante, torna-se igual ao homem e por sua palavra é o que será em milhares e milhares de anos. Poderíamos citar muitos outros fatos, mas este me parece assaz admirável, a propósito do que afirmei sobre o orgulho do homem, que nega até a sua alma, por não poder compreendê-la, e vai até a negação do sentimento entre os seres inferiores, no meio dos quais o Cristo preferiu nascer. Charlie. Mais uma vez puxando para os animais. Mas assim, a ideia foi boa. A ideia foi boa. O Balaão vai visitar o rei, né? E quando chega no meio do caminho, ele bate na jumenta uma vez, ele bate na jumenta 2 vezes. E na terceira, aí ele diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? A jumenta falou com Balaão. É essa a história que ele cita. Depois vai lá em Números 22 e vê toda a história. Aí o Balaão responde para a jumenta. Porque zombaste de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Balaão muito educadinho com a jumenta dele. É essa a história. Somos tão jumentos, né? Tão Balaão. Sobre o item 6, Kardec pergunta a Charlie: dás a história de Balaão como um fato positivo, que ocorreu realmente. Seriamente, que pensais disso? É pura alegoria, ou melhor dizendo, uma ficção para flagelar o orgulho. Fizeram falar o jumento de Balaão, como La Fontaine fez falar muitos outros animais. Novamente, Charles se contradiz, porque ele lá na dissertação, antes de ser questionado por Kardec, ele dá como real o fato do espírito que está falando, o espírito do animal que fala, né? Então Kardec já questiona e deixa ele falar, que é uma alegoria mesmo. Porque Kardec fica das discussões. Deixa ele mesmo falar, né? Deixa ele mesmo se enrolar.
Item 7, Charlet diz: cenas do próximo capítulo. Vamos dar uma pausa em Charlet, porque parece chato, mas é interessante que a gente nota como pode cair em qualquer coisa com palavras bonitas. Se a gente fosse ler só o Charlet, a gente ia ficar com muita dúvida. Ainda bem que a gente já leu o Livro dos Espíritos. Porque né? ele fala bonito, mete uma verdade no meio dos absurdos que ele fala. E fica para nós essa lição de estudar, de investigar e não aceitar qualquer coisa. E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de estudo, de aprendizagem, de discernimento, que possamos colocar em prática esse discernimento na nossa vida. E agradecemos mais uma vez essa oportunidade e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.